Esses dois últimos tópicos são bem rápidos, porque eles são muito automatizados, então é realmente muito simples. Para referenciação, a gente precisa de duas coisas, na verdade. A gente precisa etiquetar o lugar que a gente está querendo referenciar e depois fazer a referenciação dentro do nosso texto. Para etiquetar, a gente precisa usar um comando, que é o comando /label, com o nosso obrigatório aqui dentro, que seria o nome dessa etiqueta. Ele vai inserir uma etiqueta naquele local ali que você escreveu isso. Recomendo vocês etiquetarem também de uma forma organizada. Você etiqueta uma seção com um sec antes. Você etiqueta uma equação com um eq antes. Você etiqueta uma figura com um fig antes. A tabela com um tab antes. Um gráfico com um graph antes. Aqui são exemplos, não precisa ser necessariamente assim. Você escolhe o seu método de etiquetação. Porque na hora que você vai referenciar, é muito mais fácil você achar naquela lista que ele vai te dar, se você já souber o nome do negócio, se você tiver escrito ele de uma forma fácil de você identificar. Por exemplo, eu vou copiar esse negócio aqui para vocês verem. Eu vou começar referenciando. Tá aqui. Eu quero referenciar a tabela, no caso. Se eu escrevo tab, ele vai me dar só as tabelas que tem dentro do meu documento. Então fica fácil de eu referenciar. Se eu dou ainda um valor, uma explicação depois que faz sentido, é mais fácil ainda eu referenciar, porque eu não preciso ficar pensando onde está isso ou como eu dei o nome. Na hora que eu faço a etiqueta, se eu faço a etiqueta de um jeito fácil de identificar, é fácil referenciar. No caso aqui, por exemplo, ó, eu referenciei essa tabela. No caso aqui, podemos concluir que pela tabela tal, ele já me dá o número da tabela. Percebam aqui que quando eu uso essa função aqui, ele só me dá o número da tabela. Então é interessante você escrever uma tabela antes, ou um gráfico antes, ou o que for que você esteja referenciando. No caso aqui, você pode perceber que o 1 já vira um link, ele já cruza automaticamente com a minha tabela lá, por quê? Se eu for ver aqui na minha tabela, vocês podem perceber que eu coloquei aqui a etiqueta, ó. Etiqueta, tá aqui meu label, tab valores materiais. Para que eu compilar esse documento, ele vai criar um link interno que vai direto para a minha tabela. Equação também, aqui por exemplo, ó, eu referenciei a equação de Bhaskara que eu escrevi lá em cima. Na hora que eu clicar aqui, ele vai lá para a minha equação de Bhaskara que está aqui, ó. Por quê? Porque lá na minha equação de Bhaskara, não sei se vocês repararam, tem aqui uma etiqueta, ó, dentro dessa equação. Label, equação, Bhaskara. Posso referenciar seções também. Aqui, ó, referência, seção, texto. Seção 1. Ele já sabe que é a seção 1 porque a minha seção texto é a 1 e porque aqui na minha seção texto eu coloquei uma etiqueta aqui, seção texto. Tá, então eu recomendei padronizar para você ficar fácil de achar depois. A referência, quando você quiser fazer uma referência cruzada do documento, você utiliza o comando /ref, nome da sua etiqueta. Se você utilizar uma padronização das etiquetas, a referenciação fica mais fácil e rápida. Como usar? Não esquecendo de colocar o tipo de referência antes do comando. Se você quiser referenciar uma seção, coloca a seção antes, coloca o ref depois, para você saber que é a seção 1. Não ficar só um número aleatório ali no meio do seu texto. Equações, gráficos, figuras, bem fácil de entender. Bibliografia também é razoavelmente simples. Você precisa ter um arquivo base para a sua bibliografia, você precisa citar ele no meio do seu texto, depois inserir a bibliografia inteira em si no documento. O arquivo .bib, ele é a base de dados das referências bibliográficas. Ele já tem adicionado aqui, ó, meu biblio.bib. Você percebeu que a extensão dele é diferente também, ele não é um TEC. No caso aqui tem uma referência, eu coloquei aqui uma referência aleatória que eu tinha de algum trabalho meu, um livro de aerodinâmica, e vocês podem ver que não é muito simples até a referência, né, porque não é muito bonito. No caso, o importante para a gente aqui, principalmente, é esse primeiro argumento aqui, que é o nome que a gente dá para a nossa referência, para nossa referência. Então, na hora que a gente for citar ele no texto, a gente vai ter que escrever isso daqui. Daí vocês perguntam, putz, mas como que eu sei como escrever isso? O que eu recomendei aqui é usar o Google Scholar. Se você está referenciando um livro, ou um trabalho, ou um projeto, ou um paper, na hora que você usa o Scholar, ele te dá essa referência já pronta. Por exemplo, aqui, ó, eu vou usar exatamente aquela referência, no caso, o livro do Hilton de aerodinâmica. Tá aqui, ó, exatamente o livro que eu usei de referência nesse meu projeto de aerodinâmica. Vocês podem perceber que ele tem esse pequeno símbolo aqui, ó, de citação mesmo. Na hora que você clica nele, ele abre uma página com alguns exemplos já prontos de citação,
E aqui embaixo ele tem alguns links. A gente está usando TeX, né, o LaTeX. No caso é o BibTeX. Na hora que eu clico aqui, ele já vai abrir uma página exatamente com aquele negócio que está copiado lá. Para casos especiais, eu recomendei esse site aqui. Acho que não vou conseguir copiar ele aqui agora. Ele, não vou entrar aqui agora também, porque é um pouco mais complexo, mas ele lá você escolhe o que você está citando, por exemplo, um artigo, ou alguma nota de aula, por exemplo, e daí você consegue escrever várias explicações de cada coisa, por exemplo, quem escreveu, quem não escreveu, isso, e ele gera aquele arquivo para você. Então, eu não vou entrar nisso, mas a maioria das coisas você consegue achar no Google Scholar, fazer aquele, clicar na citação, vai ter o BibTeX aqui, você clica, copia e cola. É realmente isso. Para fazer a citação, você tem que citar durante o documento, durante o seu texto, durante o seu arquivo, aquela referência. No caso aqui, no meu referenciando, na bibliografia, eu citei o Hilton aqui, ó. Site Hilton. Eu tenho que usar esse comando /site aqui. Se vocês verem aqui, ó, é exatamente esse mesmo nome, tá? Que eu tenho que copiar lá. Mas na hora que eu estou escrevendo, me aparece aqui o que eu tenho de citação, ó. Ele já está aqui, tá? Então é mais simples. Então eu recomendo também vocês escreverem lá no nome alguma coisa fácil de lembrar. Tá, antes de fazer funcionar, eu preciso fazer a minha inserção. Eu preciso inserir esses comandos aqui no final do meu documento para ele criar a minha bibliografia. No caso, isso daqui está aqui, ó. Do jeito que está aqui, ele vai criar uma bibliografia em certo estilo. Existem outros também, não entra aqui no objetivo desse curso explicar isso. Existe documentação na internet para pesquisar outras formas de fazer a bibliografia. No caso aqui é uma bem padrão. Como eu adicionei agora, se eu recompilar, automaticamente ele já vai mudar aqui para mim. Está aqui, de acordo com o Hilton. O número está aqui, o número está linkado com a minha referência lá embaixo. E ele já escreve a minha referência num modo padrão. Tá? Então, todos aqueles dados lá têm o porquê de estar daquele jeito, simplesmente porque ele vai pensar no que fazer, ele vai automaticamente pegar cada um daqueles dados, deixar em itálico, colocar o ano no final e etc, para ter isso. Eu acredito que isso aqui não é a ABNT, porque a ABNT, se eu não me engano, tem algumas partes que tem que ficar em negrito. Mas provavelmente existe algum estilo ou algum pacote que deixa isso em ABNT. Eu lembro que alguém perguntou aí sobre como usar as coisas em ABNT. Existe, mas inserir isso daqui para vocês, que é o que eu uso normalmente. Eu tirei até isso daqui de um template que o professor Ricardo, do departamento mesmo, passou para a gente. Ele próprio usa esse estilo. Tá. As citações são isso.